Olá, tudo bom com você? Que bom te encontrar aqui. Hoje, mais uma vez, estou gravando uma live na série de lives sobre o chamado da ayahuasca. E para hoje, eu estarei falando ayahuasca e regressão. Acessar o passado. E quando a gente fala de acessar o passado, tanto o passado dessa vida, desde lá da barriga da mãe, como o passado também de outras vidas. A ayahuasca nos proporciona toda essa viagem na linha do tempo. Para você que está assistindo essa live, essa é a terceira que eu estou gravando. E depois que você terminar de assistir, se esse conteúdo for importante para você e você gostar, eu vou pedir para você deixar um coraçãozinho para mim. Você pode também, se caso você ficar com alguma dúvida, você pode colocar a sua pergunta lá nas mensagens. Se você não quiser colocar ali, você pode mandar no direct ou pode também mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Eu mesma estarei respondendo. E se você também sentir que essa live foi muito boa e sentir que tem mais pessoas precisando saber um pouco sobre a ayahuasca, como consagrar a ayahuasca, aí eu peço para você enviar essa live para outras pessoas, tá bom? Quanto mais as pessoas terem acesso a conteúdos que realmente vão enriquecer todo o processo dela com a ayahuasca, é extremamente importante, porque a ayahuasca ela pede algo para todos nós que entramos em contato com ela. Ela pede conhecimento. Então sim, nós precisamos estudar muitas coisas para poder aprender a melhor forma de acessar as informações através da ayahuasca e não somente acessar, também saber interpretar tudo aquilo que toda aquela informação que nós estamos recebendo através da ayahuasca. A interpretação é extremamente importante, porque é através da interpretação que eu vou conseguir pegar todas as informações e colocar no meu dia a dia, porque a mudança vem com o que você vai fazer com todas as informações que você recebeu. E o que é que nós devemos fazer com as informações? É colocá-las no nosso dia a dia, colocar em prática. É isso que nós devemos fazer com toda essa sabedoria que a ayahuasca transmite para nós, certo? Então, para hoje, o tema é ayahuasca e regressão, tá? Acessando o passado. E como é esse movimento que a ayahuasca faz para acessar o passado? Para fazer esse movimento, ela vai rompendo primeiro o senso crítico, né, que todos nós temos e é muito forte em cada um de nós. E esse senso crítico ele está ali no nosso corpo mental. E ela vai fazendo esse processo até que ela consegue romper, afinar ou até mesmo romper o véu do esquecimento, esse véu que impede que consigamos enxergar, nos lembrar do que nós já vivemos, do que nós já passamos. Talvez por uma proteção, nós temos esse véu bem grosso, né? Bem consistente. E a ayahuasca ela faz esse movimento brilhante em nossas vidas, e afinando e rompendo esse véu do esquecimento, que impede que a gente volte a se lembrar daquilo que já fomos, quando a gente fala de vidas passadas, daquilo que nós já vivemos e daquilo que nós vivemos nessa vida mesmo. E por que é tão importante, né, a gente acessar esse conteúdo e vamos falar aqui dessa vida, de coisas que nós já vivemos. E aí mora o maior desafio das pessoas. Boa parte das pessoas que chegam, né, que mandam mensagem para mim, esse é o medo delas. Será que eu dou conta de acessar essas memórias do passado? Muitos dizem, eu tenho medo de acessar essas memórias. Não sei se eu consigo. E veja bem, essas memórias, elas estão aí em você. Você só está apenas escolhendo fingir
que não se lembra. Mas quanto mais a gente fica nesse esquecimento, mais vamos vivendo situações no nosso dia a dia que vão ali mostrando para nós que já chegou o momento da gente revisitar esse passado. Porque o passado, quando a gente fala de questões traumáticas, são feridas abertas. Elas não estão cicatrizadas, elas não estão fechadas. Porque se elas estivessem, não estariam influenciando no aqui e no agora, nas suas decisões, nas suas escolhas. Quando elas estão cicatrizadas, elas não interferem mais. Elas só foram apenas esquecidas, mas elas estão lá, latejando, em dor, até a gente conseguir abrir o que está ali impedindo que possamos enxergar o que tem ali. Rompe esse véu, enxerga, abre essa caixinha, olha essa ferida e aí você tem a oportunidade de escolher curar aquilo que estava te machucando, certo? E a ayahuasca faz isso, faz esse movimento. Ela rompe, ela afina esse véu do esquecimento. Na energia do amor, da compreensão, da compaixão por nós mesmos. E sempre com muita paciência para acessarmos esses lugares dentro de nós tão importantes. E a ayahuasca, ela não só expande a nossa consciência, mas ela também nos guia através dessas camadas profundas da nossa memória, essas memórias que estão ali no nosso emocional e no nosso espiritual. Então, quando ela faz esse movimento, acessando todas essas memórias, trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos saber sobre nós. Então, a ayahuasca, de forma grandiosa, ela faz esse movimento, sempre na energia do amor, da compreensão, da paciência, da compaixão. E estamos falando de acessar memórias antigas, né? De experiências que nós tivemos ao longo dessa vida e de vidas passadas também, tá? Quando a gente consagra da ayahuasca, a gente vai já liberando essa ignorância de achar que é só essa vida, porque não é. Essa é uma informação que está aí aberta para todo mundo, tá bom? Então a ayahuasca, de forma brilhante, ela faz esse movimento da gente acessar vidas passadas e acessar essa vida também. E por que acessamos, né, vidas passadas? Muito do que a gente vive hoje tem influência de outras vidas. É lógico que é uma influência que ela não vem com peso tão grande, mas ela vem. E o que acontece? Potencializa o que nós estamos vivendo nessa vida. Então, se eu tenho uma memória de dor de uma vida passada, aonde eu não finalizei, não cicatrizei, não curei naquela vida, provavelmente essa memória pode retornar, ampliando algo que você está vivendo hoje. Porque daí a hora que você cura, cicatriza isso que você está vivendo hoje, você tem a oportunidade de também curar o que você viveu e ficou aberto em outras vidas. Certo? E o que pode emergir desses acessos, né? Dessa regressão? Esses acessos vai nos trazer aquela pergunta que todos nós temos, né? O porquê isso acontece comigo? O porquê exatamente eu me sinto abandonada? Ou por que eu me sinto rejeitada? Então esses porquês começam a sanar cada vez que você acessa uma memória. E às vezes o acesso de uma memória já libera várias situações na sua vida, certo? E daí você tem ali a oportunidade de acessar, né, para liberar questões de abandono, rejeição,
padrão familiar, bloqueios e medos. Por isso que cada vez que a gente acessa tudo isso, a gente faz um processo com a ayahuasca, é necessário a gente depois fazer uma integração de tudo aquilo. E quando a pessoa ela não tem condição de integrar algo que veio sozinha, é importante ela recorrer ao auxílio de um profissional que entenda sobre o processo que ela está passando, que entenda o que é uma consagração com a medicina ayahuasca. Porque se o profissional, o terapeuta, o psicólogo não entender o que é um processo com a medicina ayahuasca, provavelmente ele não irá conseguir auxiliar com êxito essa pessoa que acessou essas informações através da ayahuasca. Porque só consegue ter a amplitude do quanto que a pessoa consegue acessar através da medicina ayahuasca uma pessoa que também já passou por esse processo. Se ela não passou, ela não consegue ter a amplitude que essa pessoa teve, podendo trazer uma informação que vai apenas bloquear mais ainda a pessoa, certo? Então, tomar bastante cuidado. Escolha um profissional que conhece o processo com a ayahuasca para poder te auxiliar a integrar todas as informações com clareza e discernimento, trazendo mais amplitude e alinhamento em tudo que você recebeu, porque senão você recebe toda uma informação grandiosa através da ayahuasca e principalmente para quem está iniciando no processo, corre o risco de pegar um profissional que vá tirar todo o crédito de todo aquele trabalho que você realizou, certo? E por que nós acessamos, né, todas essas memórias? Por que é tão importante? Por que a ayahuasca faz esse movimento? Esse é o maior movimento que a ayahuasca faz dentro de nós. Porque nós carregamos feridas invisíveis. Elas estão lá. Nós só apenas não estamos enxergando. Mas elas estão lá. E por que a gente sabe que elas estão lá? Porque nós estamos vivendo no aqui e no agora, com alguns bloqueios, dores, ressentimentos, que muitas vezes nós não sabemos de onde vem. Muitas vezes a gente olha para o aqui e o agora e fala, mas está tudo bem. E o porquê que eu estou me sentindo dessa forma? O porquê que eu não consigo me entregar verdadeiramente para um relacionamento? O porquê que eu me comporto dessa forma? Então todas essas informações, elas vão sendo liberadas cada vez que nós fazemos uma regressão. Seja essa regressão através da ayahuasca, seja essa regressão através de uma meditação ou através de uma terapia. Qual a diferença de fazer uma regressão através da ayahuasca? Porque a ayahuasca já tem todo o mecanismo dela ali, de forma muito sábia, aonde libera no nosso corpo libera serotonina, dopamina, todos aqueles hormônios que nos ajuda a enfrentar toda essa situação com mais força, com mais força mesmo, né? Com mais amorosidade, com mais compaixão por nós mesmos, com mais respeito por nós mesmos. A ayahuasca tem esse poder. E essas informações que a gente vai recebendo, né? São informações que estão aí moldando o nosso dia a dia. Enquanto eu não acesso, enquanto eu não decido acessar e fazer algo, todas essas informações contidas no meu passado, e aqui eu estou falando muito do passado, mas dessa vida mesmo, todas essas informações estarão moldando o meu dia a dia, moldando o meu relacionamento, moldando tudo aquilo que eu vou realizar na minha vida. Tá ali, aquela informação, e que na maior parte das vezes são informações carregadas de dor, de sofrimento, de bloqueios, certo? Porque senão não iria incomodar. Aí não é uma ferida aberta, né? Provavelmente tá lá a informação, mas uma ferida já cicatrizada. Apenas tenho a informação de que aquilo já aconteceu comigo. E ao revisitar com o amparo da ayahuasca, né, o passado, nós trazemos a luz e podemos ter a oportunidade e a possibilidade de escolhermos curar, ressignificar no aqui e no agora.
Então a gente acessa, traz para a luz e toma a decisão de curar na máxima e elevada frequência de luz. Tomar a decisão de ressignificar aquela dor, aquele sofrimento no aqui e no agora. Eu curo lá? Não. Lá, quando eu vou, a gente faz a regressão, tomo consciência, eu curo no aqui e no agora. É aqui que eu curo. É aqui que eu ressignifico. E ressignificar não é contar uma historinha mentirosa. Por isso que muitas regressão, muitas através de hipnose. Às vezes a pessoa, infelizmente, ela é conduzida de forma que não vai adiantar. Não é acessar uma informação e daquela informação ruim, você tentar colocar uma historinha que não aconteceu. A sua mente, ela não é burra. A sua mente, ela é extremamente inteligente. Não vai colar. Então, quando você acessar uma memória, acessa com clareza. Realmente aquilo aconteceu. Só que daí por isso que você tem que trazer para o aqui e o agora, porque você já não está mais lá, você está aqui. E hoje você tem a possibilidade de fazer uma nova escolha, certo? Trazendo para o aqui e o agora, porque hoje eu posso escolher que aquela situação não acontece mais comigo, porque hoje eu faço as minhas escolhas, hoje eu sei me proteger. É dessa forma que a gente se ressignifica, e não contando uma historinha que não aconteceu, contando uma historinha mentirosa. Isso não cola, por isso que muitas vezes a pessoa faz hipnose, passa um tempo, ela volta novamente para aquela situação. Porque você precisa olhar com verdade, com firmeza para aquilo que aconteceu. E a regressão, ela não é sofrer novamente. É você identificar o que foi que aconteceu. Quando a pessoa faz uma regressão e ela escolhe parar naquela situação para sofrer novamente, é uma escolha que ela está fazendo. Quando a gente faz essa regressão através da ayahuasca, ela mostra e ela te dá toda a força para você poder sair no aqui, no agora e ressignificar. Só que muitas pessoas, infelizmente, escolhem por permanecer no sofrimento. Aí a pessoa faz a regressão, volta na memória e escolhe por ela mesma permanecer. Certo? Então, se eu puder te dar uma dica, cada vez que você fizer uma regressão, seja através da ayahuasca, seja através de uma terapia, faça essa regressão, fortalecido de quem você é. Descubra onde é que está o bloqueio, onde está a dor, onde está o sofrimento, onde está essa ferida aberta. E a hora que você identificar, escolha por você apenas pegar a informação para se curar no aqui e no agora. É por isso que nós fazemos a regressão. Nós não fazemos regressão para permanecer na dor e no sofrimento. E quando a gente faz esse movimento da regressão, nós temos a oportunidade de trazer para a consciência aquilo que estava lá, sem compreensão. Naquele momento que nós passamos por aquela situação, né, de um trauma, muitas vezes nós não tínhamos a compreensão do que estava acontecendo. Então, quando eu trago para a minha consciência, eu trago com compreensão. E quando eu faço esse movimento, eu posso escolher me curar daquilo que estava me bloqueando, impedindo a fluidez natural da minha vida. Então a live de hoje foi para trazer para vocês um pouco desse movimento que a ayahuasca faz, essa regressão que ela faz de forma grandiosa na nossa vida, certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode mandar no meu particular, no direct, ou pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Eu mesma estarei respondendo.
Se você sentiu que essa live foi importante para você, eu peço para deixar um coraçãozinho aqui para mim. Se você sentiu que ela vai também contribuir para o conhecimento de outras pessoas, aí eu peço para você também compartilhar essa live com quem está passando por um processo onde a pessoa precisa sair daquela situação, onde a pessoa, ou às vezes ela está iniciando o processo dela com a ayahuasca, tá bom? Ou talvez para você que também está iniciando o seu processo com a ayahuasca. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: Lígia, eu gostaria tanto que tal pessoa viesse consagrar a medicina ayahuasca, mas eu não tenho informações para passar. Essas lives que eu estou fazendo são informações que vai desde ali de para quem está iniciando, buscando informações, e para quem já está consagrando da medicina ayahuasca. São informações que traz muita clareza para as pessoas, tá? Então, cada live que eu estarei fazendo aqui para vocês, tem esse objetivo de trazer clareza, discernimento, ampliar todo o conhecimento que nós necessitamos para passar por todo esse processo com a medicina ayahuasca. Porque não é somente beber um copo de ayahuasca. Primeiro que nós não bebemos ayahuasca. Nós não somos usuário de ayahuasca, porque infelizmente a palavra usuário, ela já vem carregada de uma informação muito negativa, ruim. Então nós falamos que nós consagramos da medicina ayahuasca, porque a hora que a gente coloca ela nesse lugar sagrado, nós também nos debruçamos nesse sagrado que nós somos. Então nós consagramos da medicina ayahuasca. Sempre que você for consagrar da medicina ayahuasca, faça isso com muito respeito. Tenha autorresponsabilidade por este processo na sua vida. Escolha locais que sejam seguros para você consagrar da medicina ayahuasca. Tem muitos lugares excelentes, então não tem o porquê você ir em qualquer lugar. Não tem o porquê você adquirir a ayahuasca através da internet, de uma procedência que você não conhece, e consagrar sozinho ou com pessoas que não têm experiência com esse processo. Consagrar da medicina ayahuasca é algo muito sério. Faça isso com responsabilidade. Não entregue a sua energia na mão de qualquer pessoa, certo? Então fica aqui esse conhecimento para vocês. Espero que vocês façam um bom uso, bom proveito de todas as informações que eu estou entregando, tá bom? Gratidão imensa por você que assistiu essa live, e logo estarei gravando mais, tá bom? Boa noite e gratidão para você que chegou até aqui. Compartilhe essa live com quem você sente que precisa deste conhecimento. Só para finalizar aqui, acredito que de 2 semanas para cá, eu venho recebendo muitas mensagens no meu WhatsApp de pessoas que estão na energia da morte. No momento certo, eu estarei gravando uma live sobre isso. Se você tem uma pessoa do seu lado, principalmente pessoas que já às vezes não tem um diagnóstico médico, mas visivelmente a gente percebe que elas têm uma bipolaridade, tá bom? Tomar cuidado com essas pessoas, porque às vezes elas estão lá embaixo, aí ali às vezes tá preocupação, todo mundo olhando, mas de repente, às vezes no outro dia, a pessoa tá rindo, tá bem, aí todo mundo fala, ela já tá bem. E ela não está. Ela só está oscilando na baixa ali da depressão, certo? Que é um momento bem importante, que tem que estar perto dessa pessoa. Só que a hora que ela parece que ela está feliz, na verdade ela só está na euforia. E tome cuidado se você tiver com essa pessoa ao seu lado. Não descuide dela. Se certifica de que ela está com um profissional que está cuidando dela nesse momento. É uma pessoa que ela não pode ficar simplesmente solta, sem que a gente esteja atento a esse processo dela. A vida, ela importa, e nós, quando estamos com pessoas assim ao nosso lado, a gente tem que dar atenção.
Às vezes você pode estar com um filho, uma filha, o marido, a esposa, um amigo, ou o pai, ou a mãe, um irmão. Então, dê a atenção que essa pessoa está precisando. Mesmo que ela esteja no momento eufórico dela, ela não está curada. Ela precisa ser cuidada. Então, estejam atentos a isso. A vida importa. E é essa informação que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Gratidão imensa para quem chegou até aqui. E logo eu vou estar entregando mais informações para vocês, mais conhecimento, porque a Ayahuasca ela pede isso para nós, tá bom? Gratidão imensa.